Ah, o Praise Mesmo the que Game soltou Zelda vídeo Breath... novo! Ah, glória a Deus! Tá, vamos lá. Vamos terminar a live com um vídeo de game design que vai ter uma discussão de 30 minutos no mínimo, né? Então, vamos lá. Vamos assistir o vídeo aqui de por que as armas quebram do Praise the Game, que estava sem soltar vídeo durante meses. Durante meses, eu estava soltando reacts quase todos os dias do Praise the Game e ele não soltava vídeo. Então vamos continuar fazendo react dele, porque o canal é muito bom. Outro canal para todos vocês se inscreverem, vou mandar o link depois. Vamos lá ver. Quebrar armas é uma coisa que muitas pessoas odeiam. Isso é um elemento complicado de manejar. Vamos ver qual que vai ser o take aí. Breath of the Wild seja um jogo com muitas qualidades, existe uma reclamação comum por parte dos jogadores. Uma certa Só vou acelerar um pouco porque a gente já tá com mais de 4 horas de live. a frustração com as armas terem durabilidade e não poderem ser reparadas quando quebram. Durabilidade de equipamentos aparece em muitos RPGs e jogos com elementos desse gênero. Uma das razões que justificavam essa mecânica era que ela servia como uma drenagem da economia. Os jogadores poderiam ficar ricos demais e precisavam ter com o que gastar para manter essa economia equilibrada. Porém, Zelda implementou essa mecânica com resultados muito mais interessantes. Mas para entendermos melhor essas intenções, precisamos entender o conceito de feedback loop. Eu sou Gabriel e esse é mais um Praise the Game. Exatamente. Feedback loop no game design descreve uma dinâmica de sistema que reforça ou balanceia as chances de vitória ou derrota dos jogadores. Existem dois tipos de feedback loop, o positivo e o negativo. O feedback loop positivo acontece quando você conquista alguma coisa no jogo e, por causa disso, as conquistas seguintes se tornam mais fáceis. Não porque você agora é um jogador mais... Ele tá falando da perspectiva do sistema do game design dentro do próprio jogo, né? Mas também pode levar isso em consideração o feedback loop pro jogador. Ele está sendo punido por aquilo, ou ele está sendo recompensado por aquilo. Isso vai além de conseguir itens, isso vem de sensação, isso vem de história, isso vem de reações dos personagens, é todo o ambiente do jogo. Né? O mais básico disso é você tá dentro de uma sala, tem dois botões. Se você aperta um botão, você ganha comida. Se você aperta outro botão, você toma choque. Bem óbvio, né? Um botão é ruim, outro botão é bom. Mas aí você começa a pegar coisas mais complexas. Por exemplo, um botão tem chance de vir comida, o outro botão tem chance de dar choque. Aí como é que são as chances de cada um? Aí depois você veio para outra coisa, tem um botão só. E aí ele tem X% de chance de dar comida e X% de chance de dar choque. Qual que é a porcentagem específica para você aceitar tomar um choque se você for ganhar comida mais vezes ou algo do tipo, né? Até quando você se submete à situação? Então tem várias coisas aí que normalmente os jogos não vão nesse ponto extremo, mas isso é manifestado através do que ele está falando aqui do jogador ser recompensado ou não mecanicamente. experiente, mas porque as mecânicas do jogo te beneficiam com mais poder ou vantagem. Se você tem mais dinheiro num RPG, você compra equipamentos melhores que vai permitir você derrotar inimigos mais fortes que vão te dar mais dinheiro. Esse é o loop. Isso aí, pegar o Diablo da vida, né? Você mata bichos para conseguir equipamentos para matar bicho mais forte, para conseguir equipamentos mais fortes para matar bicho mais forte. E aí, dentro desse feedback loop, você vai ter várias outras mecânicas que vão interagir com ele e te divertir no processo. Mas se você for removendo tudo, fica chato. Porque você tem um nível de repetições que vão enjoar o jogador. Portanto, também pode acontecer o inverso. Quando você passa a perder num jogo, ganhar vai se tornando mais difícil, porque você vai ficando cada vez mais para trás. Em Warcraft 3, quando você invade a base inimiga e destrói as suas construções, ainda que você não consiga derrotar o adversário em uma só investida, você agora está em vantagem porque a sua base continua maior e mais diversa que a dele. Na próxima vez, você terá menos resistência, portanto a vitória fica mais fácil. Em jogos de luta, isso também acontece muito. Você tirou muito da vida do inimigo, você provavelmente vai ganhar dele. E aí o que esses jogos começaram a fazer? Acho que um grande exemplo foi o Street Fighter 4. Ele tinha uma barra que se enchia conforme você dava e tomava porrada. Além da barra de especial, a barra do Ultra. Isso começou a trazer, pelo menos no mainstream, para jogos de luta, a comeback mechanic, a mecânica de reviravolta. Que faz com que a pessoa que está atrás tenha acesso ao movimento poderoso que pode equalizar o jogo. Só que isso tem que ter algo bem balanceado e com cuidado para não fazer com que o jogo vire um jogo de moeda. Joga moeda, quem ganha, baseado nisso. Então, a comeback mechanic ela precisa ser boa o suficiente para a pessoa que está perdendo sentir que consegue voltar no jogo, mas ela não pode ser tão boa a ponto de quem está perdendo ser o vitorioso, vamos dizer assim. Né? Então, existe todo um balanceamento em relação a esse tipo de mecânica, que hoje em dia é bem comum em jogos multiplayer, essa questão do comeback mechanic. Vários jogos têm algo do tipo,
Você faz pontos durante 10 minutos, mas nos últimos 2 minutos de jogo, cada ponto que você faz é vezes 10. Assim, alguns jogos, Mario Party. Mario Party tem muito disso. Não importa o que aconteceu no jogo, o que importa é certas rodadas. E aí, quem tá em último consegue ganhar coisa pra cacete. E tirar tudo de todo mundo. Ou Mario Kart, se você tá em último, você consegue pegar o casco azul, você joga e destrói quem tá em primeiro. Ou seja, tecnicamente, existe uma chance muito alta do meta game do Mario Kart ser você não ficar em primeiro quando você tá na última volta. Porque você acaba aumentando a probabilidade de você perder o jogo. Porque você vai ter que lidar com todas as pessoas passando por uma caixinha de interrogação e conseguindo um casco azul. Mas como é um jogo super casual, esse tipo de coisa não importa muito. Você gera um momento de descontração e tal. Só que, se você começa a ir em ambientes mais competitivos, a adição de variabilidade diminui a constância da habilidade. É igual, por exemplo, o nível de variabilidade no Jockey Pô, Pedra, Papel e Tesoura é muito alto. Não importa muito a habilidade. Vai ser algo muito ínfimo. Mas no xadrez, que não tem variabilidade nenhuma, a habilidade se torna tudo. Num card game, existe a variabilidade do baralho. E aí você pode diminuir essa variabilidade fazendo o seu baralho de forma eficiente. E por aí vai. E aí tem card games que tem mais variabilidade, como Hearthstone, onde um monte de coisa aleatório, e às vezes você nem sente que aquilo é sua habilidade, é só você deu sorte. E existem jogos como Magic, que tem uma variabilidade bem menor, ou até Yu-Gi-Oh!, que você joga poucos turnos, mas você vê quase todo o seu baralho no jogo todo, porque você tem um monte de cartas que procuram outras cartas para fazer um combo bem específico. E aí você tem todas essas coisas em volta. Então, Comeback Mechanic tem que ser muito bem balanceada para não punir o vencedor, entendeu? Mas também para não fazer com que quem tá perdendo desistir. Porque se você tá no jogo competitivo e você chega num ponto onde você não tem volta, você sente que não tem volta, ou que o esforço vai ser muito grande e não vale a pena, o que você faz? Você desiste. Então, a comeback mechanic muitas vezes existe para dar esperanças do jogador que está perdendo continuar, para que você tenha uma partida completa. E a sensação de prazer da reviravolta ou a sensação de prazer do vencedor vencer. Porque senão ele nunca vai ter a sensação de finalizar o jogo, vamos dizer assim. Vai sempre acabar em desistência antes do final. Por outro lado, quando é o inimigo que invade e destrói as suas construções, o jogo fica mais difícil para você, porque agora é a sua base que está menor e mais fraca. Como você está em desvantagem, o próximo ataque do inimigo pode ser ainda mais decisivo e a sua derrota inevitável. Perceba que a conquista aqui não é uma coisa que vai te dar mais poder exatamente. Você não vai ganhar mais recursos que vão ser convertidos em um exército mais forte. O poder em si é a vantagem sobre o inimigo, porque com menos construções, menos chances dele ganhar. Uma outra situação acontece em muitos jogos competitivos como Counter-Strike. Você e seu time recebem mais dinheiro quando você mata seus inimigos e planta ou desplanta bomba. Porém, se você perde, você recebe menos. Isso significa que na próxima rodada, o time vencedor pode escolher armas melhores porque tem um poder econômico maior, ou seja, a vitória fica ainda mais fácil, enquanto o time que perdeu fica em desvantagem, vai ter que lidar com os adversários com um armamento inferior. É por isso que o feedback loop positivo também é chamado de feedback loop de reforço, porque quando você ganha, ele reforça essa conquista para que você continue ganhando, e quando você perde, ele também reforça para que suas chances de vitória diminuam ainda mais. A princípio, fica evidente que essa dinâmica causa um desbalanceamento, então por qual motivo existe esse reforço? Existem algumas razões para isso. A primeira é que ele procura evitar empates e evitar uma longa partida que só canse os jogadores. Se todos os jogadores Também tem isso. Isso é importante. Em um jogo qualquer possuem o mesmo nível de habilidade e eles vão ter acesso aos mesmos recursos todo o tempo, é provável que o embate entre eles seja eterno até que alguém desista ou aceitem um empate, o que, convenhamos, não é nada divertido. Uma outra razão seria contribuir para o senso de progressão do jogador. Jogadores são sempre atraídos por ações que lhe beneficiam com mais poder, então o feedback loop positivo acontece naturalmente. Em roguelites como Crypt of the Necrodancer, toda vez que você entra numa dungeon, você pode coletar cristais. Quando você perde e volta ao hub, você pode gastar esses cristais comprando habilidades e equipamentos para uma próxima tentativa. Dessa vez, você vai entrar numa dungeon muito mais preparado e com mais chances de chegar longe. Além disso, vai ser mais fácil conseguir coletar uma quantidade maior de cristais e poder comprar um item mais forte na próxima vez, se caso você não tinha conseguido cristais suficientes nessa anterior. Contudo, apesar das boas intenções de um feedback loop positivo, ele pode sim sair dos trilhos e quebrar um jogo, causando uma completa insatisfação por causa do desbalanceamento. Um comportamento comum nos RPGs é o grinding de experiência. Os jogadores identificam um grupo de inimigos que entrega uma quantidade considerável de pontos de experiência e passam a repetir esses combates. O jogador acaba subindo de nível além do Black Desert Online. necessário, e quando volta pra campanha, ele está bem mais forte do que os desafios, prejudicando o flow e deixando o jogo mais fácil e tedioso. Quando são pontos de experiência, o jogador Uma coisa importante que é o seguinte: se dada a possibilidade, os jogadores irão otimizar o jogo
a ponto de remover a diversão dele. Se você deixar o jogador otimizar o jogo, ele vai otimizar tanto o jogo que o jogo se tornará chato. Então você tem que tomar muito cuidado com essas coisas. O jogador pode ficar insistindo nos itens que são dropados, buscando os melhores equipamentos que também vão deixá-lo mais poderoso. Só gera mais problemas. Em um jogo online competitivo, isso acontece porque quando ele se inicia de igual para igual entre os jogadores, a distância entre eles tende a ficar consequentemente cada vez maior conforme um vence e o outro perde. Então você se questiona por que continuar jogando uma partida quando você percebe que em pouco tempo a vitória está tão distante que não tem mais chances de recuperar. É aí que entra o feedback loop negativo. Mas antes, não esqueça do seu gostei, é uma ótima forma de contribuir com o crescimento do canal. Muito obrigado! Mario Kart 64 introduziu uma nova mecânica na franquia de corrida que causou polêmica entre os jogadores. A Spine Shell, o casco azul, é um item que tem uma função bem específica: atrapalhar o jogador que estiver em primeiro lugar. Quando você está em quarto ou uma posição inferior, você tem chances de conseguir o casco ao Minidron, eu não lembro do que você falou, e eu imagino que essa mensagem também não seja uma zoeira nem nada do tipo. Mas relaxa, cara, acontece. Às vezes a gente fala besteira, se expressa mal. Relaxa, coisa de internet, falou, foi mal, vacilei, tá resolvido, cara. Tá de boa, tá bom? destruir uma caixa de item. Assim que o casco é lançado e atinge o corredor na primeira posição, ele fica imobilizado por uns segundos, dando brecha para ser ultrapassado, ou seja, mais chance de você assumir uma posição Tá dando o mesmo exemplo que eu dei. melhor. Existem poucas oportunidades para se salvar, por isso a colisão é quase sempre certeira. Esse é um exemplo clássico de feedback loop negativo. Esse feedback tem o objetivo de atenuar o resultado das vitórias ou derrotas. Um jogo ele tá falando da perspectiva do jogador que tava em primeiro, né? Eu falei da perspectiva do jogador que tava atrás, mas pros últimos que conseguiu aquilo, que é uma comeback mechanic. Mas pra quem tava na frente, você tá sendo punido. Que acabam de certa forma freando as suas vitórias ou te recompensando quando você está muito atrás. É por isso que ele também é chamado de feedback loop de balanceamento, porque ele visa equilibrar a situação. A fim de evitar que os jogadores fiquem confortáveis em Spelunk, explorando e coletando todos os itens possíveis nos levels, o jogo introduziu o fantasma. Esse inimigo aparece no level depois de um tempo determinado e persegue o jogador. Caso ele te alcance, é morte instantânea. Isso faz com que os jogadores se apressem e acabem deixando algumas vantagens para trás. O resultado, muitas vezes, é um jogador com poucos recursos e que... Ele tá falando sobre o uso do feedback loop negativo pra punir ações prejudiciais do jogador a ponto que torne o jogo entediante. Lembra? Aqui em Spelunk você vai ficar confortável farmando tudo. Ou seja, você está otimizando o jogo a ponto de tirar a diversão dele. Para evitar isso, o jogo vai tentar, de alguma forma, evitar esse comportamento, te punindo de alguma forma, como por exemplo o fantasma. precisa usá-los de forma mais eficiente. É comum em jogos FPS você se acostumar com uma arma e ela dominar as suas estratégias. Muito provavelmente porque você encontra munição com facilidade por causa do reforço. Portanto, ele fica numa posição mais segura. Doom Eternal faz com que o jogador precise alternar entre suas armas. Ele limita a capacidade total de munição que você pode pegar e diminui o quanto você pode encontrar pelo level. Além disso, os inimigos só dropam munição quando são mortos de maneira específica, como usando a serra elétrica, o que faz o jogador se expor mais ao ter que usar ataques melee com mais frequência. Você não fica mais numa posição confortável sempre usando a melhor arma. Entretanto, do mesmo modo que o feedback loop positivo pode causar problemas, é claro que o negativo também causa. Porque o casco azul do Mario Kart incomoda muitos jogadores, porque na prática fica parecendo que o jogo está te punindo por vencer. Exatamente. Que é contra-intuitivo. Uma estratégia que muitos adotaram foi tentar permanecer pelo menos na segunda posição. Exato, cara, ele tá falando a mesma coisa que eu, mano. E finalmente assumir a primeira quando a corrida já estivesse no fim, evitando ser perseguido pelo casco azul. Em alguns casos, a situação vai ser frustrante, porque fica parecendo que ser melhor que o outro não é suficiente. A sorte substitui o esforço. Não, o cara é muito gênio, que o cara do Praise the Game é muito inteligente, porra. O cara é muito gênio, mano. Como é que... Não tem como discordar. Olha só, não tem como discordar. O time ou jogador que estava perdendo até então não ganha só um benefício que aumenta suas chances, mas sim a possibilidade de vencer de forma repentina. Agora que entendemos melhor os dois principais tipos de feedback loop, vamos para algumas considerações. Não existe uma dosagem certa de feedback loop positivo e negativo. Cada proposta de um jogo é diferente da outra. Já ficou meio claro que estamos lidando aqui com direcionamento de comportamento. Portanto, podemos pensar em forma de controle e até mesmo um ideal de equilíbrio por meio de limitar a extensão do reforço, associar custos e benefícios, ajustar a dificuldade e o elemento da sorte, desassociar as condições de vitória do feedback loop e permitir alianças contra o líder. É preciso limitar a extensão do reforço. O inimigo até pode ter uma vantagem sobre você quando destrói suas construções em Warcraft 3, mas você ainda tem tempo de reconstruir e repensar suas estratégias. Imagine que em vez de apenas destruir, ele pudesse assumir as suas construçõões. O inimigo se tornaria irrefreável muito mais rápido. Por isso que aqui o reforço está na medida certa. Já em Crypt of the Necrodancer, o jogo limita... Depende, né? Depende do nível de jogo. Você vai ver que tem muito coreano que joga RTS ou MOBA, perdeu o First Blood, o time inteiro já se rende. Porque você está num nível de perfeccionismo tão alto que ele sabe que, considerando todos os jogadores com habilidades muito parecidas, o primeiro erro é uma cascata para os demais.
Então tem muito jogo que o povo só quer se render rápido. E aí o time inteiro concorda em se render com 5 minutos de jogo. E também tem isso porque lá eles usam muito Lan House, né? E jogo perdendo, você tá gastando dinheiro pra ficar perdendo em MOBA. Então lá eles têm tolerância muito nenhuma a erros. Você não pode errar, porque senão você tá gastando dinheiro de todo mundo que tá jogando a partida com você. Do seu time, né? Então, errou, acabou a partida. Por isso que ela é muito estressante, é muito tóxico. A quantidade de itens que você compra por sessão, e ainda oferece eles de forma sortida. O jogador não pode simplesmente escolher quantos quiser e ainda escolher os melhores. Associar custos e benefícios. Voltando ao Counter-Strike, o jogo oferece um feedback de balanceamento para que os jogadores consigam se reorganizar e não ficar muito atrás. Quando seu time começa a perder em sequência, vocês ganham um bônus que aumenta até 3 vezes o dinheiro recebido. A melhor estratégia aqui é economizar 1 ou 2 rodadas, não comprando nada ou no máximo armas bem baratas. Quando o dinheiro acumular o suficiente nas próximas rodadas, aí sim você seleciona armas melhores e enfrenta o inimigo de igual para igual. Custos que vão gerar benefícios. Quando pensamos numa partida competitiva ideal, o melhor seria que os jogadores comecem do mesmo ponto, disputem de forma mais próxima, até o time com mais habilidade começar a se distanciar do outro. Ajustar a dificuldade e o elemento da sorte. O grinding de experiência nos RPGs que mencionei anteriormente é um clássico feedback loop positivo. O jogo pode resolver esse problema escalando a dificuldade, por exemplo. Em Final Fantasy VIII, não importa se você se mantenha no level 1 ou no level 99, os inimigos sempre escalam com seu level, mantendo os desafios sempre à altura. Agora, a respeito dos equipamentos que podem ser dropados, um jogo pode diminuir cada vez mais as chances de um item forte dropar. Eu não gosto muito da solução de inimigo escalar com o nível do jogador, porque pra mim quebra muito parte da fantasia. Mas isso é alguma coisa minha. Caso o jogador já tenha sido recompensado com um item semelhante, evitando que ele fique poderoso muito cedo. Desassociar as condições de vitória do feedback loop. Em League of Legends, quando o jogador elimina o outro, ele ganha mais dinheiro e com mais dinheiro ele compra equipamentos melhores quando volta à base, além de upar de nível mais rápido. Destruir uma torre de uma lane também te deixa em mais vantagem, já que o inimigo precisa ficar mais recuado. Apesar de ser motivo de frustração para muitos jogadores, nenhum desses esforços garante a vitória, que só é conquistada destruindo o nexus da base inimiga. Claro, é evidente que esses esforços colocam o time em vantagem. Cara, já estão se rendendo ali no canto. Mas por causa do feedback loop negativo, como o buff do Barão e dos Dragões, o time que está perdendo pode virar a partida e aproveitar uma oportunidade de investida direta no nexus do adversário, mesmo que tenha menos É que nesse ponto, né, de jogos competitivos, você precisa jogar quando está perdendo, você tem que jogar no erro do inimigo. Ou seja, controlar o seu time, que é a parte difícil, para aproveitar a ganância do time inimigo. Mas, como a gente falou, em jogos de nível muito alto, você tem uma janela muito menor para jogar no erro do inimigo. Tanto é que o que o povo fala, tier list de personagem. Ah, no top, fulano ganha de ciclano. Sim, em um nível de jogo altíssimo, onde os dois jogadores jogam equivalente. Mas no nível de jogo, até o diamante, mano, se você domina seu personagem, você sabe as fraquezas e habilidades dele, você consegue counterar isso facilmente. Não se expondo, tendo estratégias específicas, escolhendo o momento certo do jogo, etc e tal. E aí tem uma frase muito interessante do LS, que é o Last Shadow, que ele foi um coach de times coreanos, era o host da Coreia também. Ele é muito polêmico, mas eu acho que ele tem algumas perspectivas de coach muito interessantes. Ele falou o seguinte: não existe jogador defensivo e ofensivo. Existe jogador ruim e jogador bom. Porque jogar defensivamente é não saber aproveitar as oportunidades. Se o cara vai morrer se você fizer o combo, você tem o dano. Você sabe que vai matar. Mas você não faz isso, ou você não sabe, você é um jogador pior, ou você tá jogando uma oportunidade fora. Você é um jogador pior. Então não existe estilo de jogo de jogador defensivo e ofensivo, em League of Legends, pelo menos. Existem jogadores que sabem executar aquela oportunidade, jogadores que não sabem. E os que sabem são melhores. Porque se você estiver na mesma situação com um jogador melhor, ele vai aproveitar a janela de oportunidade, matar o inimigo e sobreviver. Entendeu? Então, o medo, ou falar melhor não fazer isso, implica, sua decisão estando errada, né, que você é um jogador pior. E se a sua decisão está certa, você não vai sentir medo, porque você sabe que aquilo é melhor fazer. Eu não vou enfrentar esse personagem porque ele vai me matar 100% das vezes que eu fizer isso. Se ele for um bom jogador, né, claro. E aí quando você está em um campeonato, né, isso ele está falando em questão de jogadores profissionais. Em um campeonato, se assume que o oponente está lidando com habilidade bem similar, né? Os dois estão em nível pareado, ou muito próximo disso. Então, é uma perspectiva bem interessante. Pode reclamar dos métodos, mas não dos resultados. O cara é extremamente filho da puta para alguns, mas eu achei que ele teve algumas das visões mais interessantes que eu já vi sobre isso.
eliminações e menos 2, podendo ganhar a partida. O jogo desassocia a vitória... Mas então, igual a gente tá falando, muitas vezes a gente tá falando sobre essas coisas em jogos de time competitivos com times fechados e competentes. Quando você tá jogando sozinho, online, é um caos. Por isso que um jogador pode virar o jogo completamente. Você só precisa saber o que você tá fazendo. Porque lembra o seguinte, no seu time tem 4 aleatórios, no time inimigo tem 5. A chance de um aleatório ser ruim, se você for bom, é menor. Tipo, ele vai ser pior do que você, a chance dele ser ruim é maior do que a sua. Então o time inimigo tem mais jogadores ruins do que o seu, se você for bom. Então, isso é uma coisa que o Kami já falou em 2011, lá no fórum de League of Legends americano, falando que cada um tem um elo que merece. E é verdade. Por isso que jogadores prós pegam uma conta do zero e botam no rank que eles estavam originalmente, sem muitos problemas. Por isso que Elo Job funciona. Por isso que você contrata um cara diamante para upar sua conta. Não é porque você tá no Elo Hell, é porque você não joga bem. Você não joga bem o suficiente para subir. Porque senão, esse cara também não subiria. Mas você paga para ele e ele sobe. Então, nesses jogos aleatórios assim, você vai pegar o erro dos oponentes, que vão ser vários, e vários, e vários, e vários. Você tem que errar menos. Só isso. Dos dragões, o time que está perdendo pode virar a partida e aproveitar uma oportunidade de investida direta no Nexus do adversário, mesmo que tenha menos eliminações e menos torres, podendo ganhar a partida. O jogo desassocia a vitória do feedback loop positivo. Permitir alianças contra o líder. Em Civilization 6, independente se um jogador está na frente dominando os territórios, avançando com a tecnologia ou com forte influência cultural, o jogo oferece mecânicas para formar alianças entre as nações. Dessa forma, se você percebe que uma nação está ficando muito à frente e você tem poucas chances de se recuperar sozinho, é fundamental você se unir a outros jogadores ou mesmo a IA para compensar as suas desvantagens. E finalmente voltamos ao Zelda. Breath of the Wild visa oferecer uma experiência de exploração livre. Ele falou tudo isso pra falar porque armas quebram. Tinha até esquecido já. O jogador compreende suas capacidades aos poucos e quais desafios ele está apto a enfrentar ou deixar para uma outra hora. Porém, não ter um controle total em como você vai experienciar esse mundo, fica difícil identificar o quanto cada nova área está surpreendendo e desafiando o jogador. Se você descobrisse um local em que você conseguisse uma espada poderosa e agora enfrentaria com facilidade todos os inimigos pelo resto da campanha, muita da experiência seria diluída. Por isso que as armas do jogo quebram. Um feedback loop positivo anulado por um negativo. A intenção aqui é fazer com que o jogador se mantenha criativo nas suas abordagens. E para isso ele não pode se habituar com os mesmos itens. Em vez de uma drenagem na economia, o jogo quer estimular e direcionar um comportamento. A frustração acontece porque queremos ficar mais poderosos e essa mecânica meio que nos tira dessa posição, mas é também por causa dela que os desafios se mantêm equilibrados por mais tempo e continuamos no flow, sem deixar o jogo nos entediar. Dominar esse mundo de Breath of the Wild não é descobrir onde conseguir as melhores armas, mas sim descobrir as melhores estratégias com as armas que você possui. Muito bom. E aí tem um motivo porque em outros jogos as armas quebram e tal. Aí você vai em vários subsistemas, né? Como risco, benefício, spikes de poder. E aí você tem também que lidar com a aversão do jogador, que jogadores odeiam perder. Qualquer coisa. Perder o jogo, perder uma arma, perder um item. Então, a aversão a perder e como você supera essa aversão à perda. São vários tópicos interessantes que dariam pra ficar mais 30 minutos aqui. Eu vou poupar vocês disso. Na verdade, eu vou fazer uma coisa muito melhor, que é mandar. Eu vou mandar vocês se inscreverem no canal do Praise the Game. A gente fez ele sair de... tipo, a gente fez ele pegar 2.000 inscritos, tá? A maioria que é inscrito da Narrativa, porque eu tô postando os reacts no meu canal secundário. Eu tô postando aqui no canal secundário, cadê? E aí, toda vez que eu posto vídeo, ele ganha tipo 300 inscritos, 200 inscritos, 400 inscritos. Eu posto, eu deixo aqui ó, pra galera se inscrever no canal dele também, que eu gosto muito do Praise the Game. Aqui ó, link do vídeo, pá. Aí quando esse vídeo postou aqui, ele ganhou uns 400 inscritos, eu acho. Então, vamos continuar. Fala que vem pelo Narrativando, fala. Pô, vim pelo Narrativando. Aqui, ó, o Thiago aqui é do canal. Eu já vi ele. Deixa eu ver se mais tem alguma imagem que eu lembro. O Iago Carvalho também. Que eu odeio essa mecânica. Então, manda, vai e fala aí, vim pelo Narrativando. Dá o like no vídeo do cara, se inscreve no canal do cara. Fala que vem pelo Narrativando que eu dou uma olhada aqui. Pra você aparecer na live. Olha lá, o Jokerverse é você? Cadê? Aqui. Joker. O próprio Let's Go Alien diz que as pessoas têm muito mais medo e apego pelo que já tem do que pelo que se pode ganhar. Exatamente.
Muito bom. Se inscrevam lá. Faz um comentário falando que você veio pelo Narras, pô. Eu gosto dessa mecânica das armas, mas confesso que eu ficava com dó de quebrar as boas e deixava elas guardadas sem usar. Que é até interessante, porque você acaba lidando com o jogo da forma mais criativa e difícil, né? Mas então, a sensação de você perder as coisas, ela vai ser muito negativa, porque a gente imagina que o custo para recuperar elas é muito grande, que é uma perda permanente. Mas quando o jogo consegue balancear isso bem, muitas vezes a arma que você pega em um jogo, você vai trocar por outra, melhor, em 30 minutos, em 20 minutos. Uma arma melhor, uma espada melhor, um rifle melhor. E você nunca mais vai usar o antigo. Ou seja, mecanicamente é a mesma coisa. Você trocou de arma e ignorou outra. Mas o simples fato da percepção de você quebrar algo e ser forçado a usar outra coisa já muda a nossa psicologia. Mas o bom jogo vai fazer com que, mesmo as armas quebrando, você tenha uma rotação de armas e necessidades que muitas vezes você nem vai quebrar o que você fez. Mas você vai constantemente trocar. E a quebra vai vir do abuso. O abuso das armas e de um comportamento negativo de gameplay. Aí ela vai quebrar, para te punir por ter ficado confortável demais. Só que o bom jogador que for criativo, ou o jogador que está interessado em se divertir no jogo, provavelmente vai trocar as armas. Então, o que a gente imagina da destruição da arma é muito mais um fatalismo de caralho, fudeu, perdi tudo, do que necessariamente o jogo de fato removendo seus recursos. Isso vai acontecer em alguns casos específicos, né? Vamos ver. Já aumentou aqui os inscritos. Deixa eu ver a galera mandando um oi aqui. Pô, Narras, nave pelo Narras. Vindo teorizando, pô, esse cara é muito filho da puta. É maravilhoso. A música? Achei a música boa também, pô. E de 2 horas já. Pô, manda. Aqui, teve um vídeo que todos os comentários eram: vim pelo Narras. Acho que a galera já tá inscrita. Já tá inscrita no canal dele. E eu recomendo, inscrevam-se. Muito legal. A gente não tem muito conteúdo de game design nesse nível aqui no Brasil. Se a arma nova fosse realmente melhor, aí sim. Mas geralmente é uma bosta. Não só uma bosta, mas pode ser equivalente também, ou para uma tarefa diferente. Ô, Killer, fazer uma pergunta um pouco indireta, indelicada pra você. Você é mulher, Killer? Ou você tá usando a conta de, tipo, de alguém da tua família? Que o Nick Mesmo Killer que Zelda Crimson só Breath me lembra de ódio de música, no caso, né? Mas você falou que, pô, Beth Garcia, eu fiquei curioso agora, você é mulher? Ah, tá usando a conta da mãe, tá. Imaginei que pudesse ser isso também. Imagina o Killer ficou escutando todas as atrocidades que a gente falou aqui na live, aí o cara falou, sou menina. Bruh. Adeus, a galera tá se inscrevendo, pô, já aumentou aqui o númerozinho. Ufa, exatamente. Ai, ai. Mas eu tenho uma. Minha namorada volta e meia fica escutando. Mesmo que Volta e Zelda meia, tipo, Breath of the aparece Wild alguma amiga. A Mari já apareceu aqui, comentou no chat algumas vezes. Aí, ó. Boa. Muito bom, né? Pô, 4 horas